Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, harmonia das cores e no mar que murmura teu nome a rezar. Respondi vai ser dizer, porque estamos fazendo o recording da sessão para registro da universidade. Então, vou falar em espanhol. En este acto vamos a proceder a la defensa de la tesis de el doctorando Bantú Mendoza. No tengo un nombre completo. Bantú Mendoza, quien ha presentado su tesis de doctorado en el doctorado de Psicología de la Universidad de Ciencias Sociales en la República Argentina. Estamos desarrollando una sesión de Zoom para atender a esta defensa oral de la tesis. Integran el tribunal el presente que está hablando, el doctor Marcelo Ramón de Grillo, en calidad de presidente del tribunal, las doctoras Karin Noguera de Sousa y la doctora Adriana Manrique Tomé, en calidad de integrantes del tribunal de tesis. Están presentes, presidiendo la reunión, la doctora Susana Beatriz Schneiderman, directora del doctorado en Psicología de la UCES. Está presente también la doctora Andrea Volpato Bronsky, quien es la directora de tesis del doctorado. Está presente también el doctorado. Vamos a proceder de acuerdo a este cronograma, a esta secuencia de actividades, si le parece bien a la doctora Schneiderman. El doctorando va a hablar, va a poder, si quiere, presentar su tesis en PowerPoint, me lo pide y le damos la pantalla, o si no, habla verbalmente y podemos escuchar. Él va a hablar durante media hora. Exacto. Y después de ese término, los miembros del tribunal procederán a efectuar preguntas o comentarios que el doctorando deberá responder hasta... No, perdón. Una vez que... Sí, el primero que deberá responder hasta satisfacer las demandas. A continuación, la directora de tesis va a disponer de 10 minutos para efectuar sus comentarios, acompañantes de la defensa y del acto realizado, después de lo cual se van a retirar de la sala tanto el público en general como el doctorando y la directora de tesis, y va a quedar reunido el tribunal para deliberar. Y esto le vamos a tener que preguntar a Nadir cómo hacemos para pasar a otra sala. Eso lo hace él nos pasa a una sala de espera y luego nos trae. Así que nos quedamos tranquilos que él lo hace. Bueno, él lo maneja, muy bien. Después de lo cual debate el grupo, los miembros del tribunal debaten hasta obtener una calificación que puede ser por unanimidad o puede ser una calificación dividida por criterios diferentes de los integrantes. Dicho lo cual,
Vuelven todos los miembros, los antiguos integrantes a la sala, Bantu, la doctora Schneiderman, la doctora Bronsky, y se da lectura al resultado logrado. Después de eso, brindamos con champán desde aquí, cada uno, yo tengo mi balde con hielo para tomar un champán frappé, y les convido a todos los que están acá presentes, y bueno, y nos vamos. Terminar el acto. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, Marcelo. E Bantu, você tem um PowerPoint preparado para a defesa? Sim, tenho. Só que ele está em português, o PowerPoint. Está bom. Pode estar em português, não tem problema. Tá certo. Você vai falar em português, assim que não temos problema. Se acaso depois o Dr. Marcelo quer saber algo mais, por uma questão da língua, ou eu, perguntamos, mas tudo bom. Então, agora você tem que colocar nos pido a todos los demás que nos guiemos. Sim. Bantu, você sabe colocar share screen? Não, compartilhar tela. Compartilhar tela. Tem você em português. Do chat. Sim, eu encontrei compartilhar tela. Só que ele permite que o Zoom compartilhe sua tela. Aí ele abre... Ah, porque alguém tem que te botar como host. E você... Não é por isso, é porque você tem que abrir primeiro o seu próprio PowerPoint, sem fechar, passar ao Zoom e colocar compartilhar. Tem que ter as duas janelas abertas. É isso. Perdão, Andrea. Então, agora eu tenho aqui aberto o PowerPoint. Ok, agora sim, vai a share screen ou compartilhar a tela e tem que fazer clique aí, ver se aparece pequenas janelinhas para você. Compartilhar tela. Share screen. Apareceram várias janelinhas aqui. E você tem que encontrar o PowerPoint. Não, apareceu ali. Não. Procura Zoom. Hã? Procura Zoom. Que não tem Zoom. Não tem Zoom aqui. Não é o Zoom que tem que abrir dentro do Zoom a janelinha do PowerPoint. Não, mas a pergunta é, você tem aberto na sua computadora o PowerPoint? Está aberto agora? Dijo que lo tenía, sim. A não ser que eu coloque no desktop. Não, deixa, eu compartilho daqui se precisar, Ban. Sim, poderia ser, Andrea. Você tem o PowerPoint dele? Tenho. Então, vai ser melhor. Pode ser que mesmo ele está nervioso, então não encontra. Bantu, então, se a doutora vai compartilhar, perfeito. Você vai falando quando ela... Precisa passar. Deve passar, claro. Tá, então... Bom, então, muito obrigado, boa noite, desculpe por estes transtornos, assim. A nossa tese tem como título Representação Social da Violência / Agressividade em Adolescentes Angolanos que Consomem Conteúdos Violentos através de dispositivos mediáticos. A orientadora é a professora Andrea
Volpato Vronsky. Podemos ver, pode passar. O tema escolhido é a representação social, violência e agressividade. Então, nesta tese abordamos o tema da representação social, das representações sociais, da violência e agressividade em adolescentes angolanos que consomem conteúdos com cenas de violência e agressividade em circulação nas redes sociais, através dos dispositivos midiáticos. Para o efeito, tivemos como amostra 80 adolescentes com a idade compreendida entre os 14 e os 16 anos, dos sexos, sendo 40 do sexo masculino e 40 do sexo feminino, que estudam no Colégio de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Benguela, em Angola. O interesse pela problemática parte de um insight epistemológico, fruto da pesquisa do mestrado em Ciência da Educação, feito na Unisul, em 2012, quando, em conversas com os pais e os professores, percebemos desse colégio uma problemática segundo a qual, com o fim da guerra, a democratização do país e a abertura do país ao mercado dos produtos da indústria cultural midiática, que é, no caso, as TICs, em Angola há duas realidades. O uso excessivo dos bens da indústria cultural midiática. E o segundo aspecto constatado é o crescente aumento de cenas de violência e agressividade entre os adolescentes, quase que em todas as práticas sociais, todos os campos e práticas sociais. Podemos passar? Então, essas constatações fizeram-nos conceber uma discussão que talvez tivesse como objeto de estudo algo que se constitui numa relação dialética entre duas culturas, cultura tradicional e a cultura midiática, segundo alguns autores que aparecem ali na tela, mas por causa do tempo nós vamos ter que pular, portanto, a nomeação desses autores. Para acompanhar os desdobramentos desta problemática socio-interacional dialética, situados na área da psicologia, tomamos como marco epistemológico o conceito das representações e como marco conceitual a teoria da representação social de Moscovitch. A problemática em questão foi estruturada por meio de duas perguntas: como os adolescentes angolanos percebem e recepcionam essa nova cultura e como representam as cenas de violência e agressividade em circulação mediática nas suas práticas sociais através dos dispositivos mediáticos. O objetivo da pesquisa, sob a perspectiva das representações sociais, o sentido, a atribuição do sentido implica significar o mundo e expressar as subjetividades. Assim, o objetivo dessa pesquisa foi observar e descrever as operações de significação e as relações de afetações que possam existir entre as cenas violentas em circulação na internet e as práticas sociais dos adolescentes angolanos. Ou seja, através de relatos dos adolescentes, investigar as representações sociais da violência e agressividade a partir dos conteúdos vídeo em circulação no YouTube. Verificar nas representações sociais da violência e agressividade quais os lugares psíquicos, sujeito, objeto, ajudante, rival, segundo Moldavsky, que se atribuem aos adolescentes que consomem os conteúdos no YouTube, com o conteúdo violento e, por fim, observar se houve ou não especificidade da representação da agressividade entre os adolescentes. Formulamos algumas hipóteses. Então, na formulação das hipóteses, partimos do pressuposto de que as lógicas e gramáticas da cultura mediática instauram um novo regime de estruturação no trânsito dos afetos e vínculos e, para tanto, podem proporcionar a construção de sentidos outros entre as práticas sociais dos indivíduos, inclusive entre o sexo masculino e feminino. Assim, nos contextos socio-histórico, político, cultural, sociopolítico e ideológico e sociotécnico, tecnológico, econômico angolano, esperamos que nas interfaces dos embates entre a cultura tradicional e a cultura mediática, os resultados da pesquisa confirmem a hipótese de que muitos desses adolescentes sejam filhos de pais e netos de pessoas que
talvez tenham participado e ou vivenciado as duas guerras, a guerra colonial e a guerra civil, que destruiu famílias inteiras, fez muitas vítimas fatais e devastou o país. Em consequência disso, que os adolescentes, filhos de ex-militares ou ex-policiais, nos tratos com os outros adolescentes, apresentem atitudes e comportamentos violentos e agressivos mais do que os outros adolescentes. Que, segundo os modelos socioculturais de feminilidade e masculinidade, quanto ao tempo de uso e do consumo dos conteúdos de cultura midiática, bem como as práticas sociais de violência e agressividade, os adolescentes do sexo masculino levam vantagem em relação aos adolescentes do sexo feminino. Que as práticas da violência e agressividade possam ser assumidas como metáforas de luta pela busca do reconhecimento nas esferas de consumo e produção dos bens da indústria cultural midiática. E então, segundo as lógicas de produção e de consumo, as disputas acirram e aquecem o mercado da indústria do capital midiático. Por essas angulações ocorre a ressignificação dos conceitos de violência e agressividade como metáfora dos bens simbólicos de consumo e especialização dos signos. Enquanto metáforas do mercado de consumo dos bens simbólicos, que os resultados nos ajudem a conceber a violência e a agressividade como signos e dispositivos de luta pela sobrevivência nas sociedades com desigualdades sociais gritantes e extremo índice de pobreza, fruto de corrupção e da má governação. A metodologia adotada podemos passar para outro. Na transversalidade metodológica, a partir do campo da psicologia, a tese pretendeu tensionar as teorias científicas já consolidadas nos campos da antropologia cultural, na sociologia, na comunicação social, enfim, na linguística. O objetivo desse tensionamento é a construção de uma episteme cujo escopo fundamental é a unidade de análise extraída dos relatos obtidos por meio da elaboração de questionários e entrevistas individuais que foram aplicados aos adolescentes, aos 80 adolescentes que compõem a amostra, a constituição e discussão dos focos grupos entre os mesmos adolescentes, respectivamente. A estrutura da nossa tese, ou então do texto, apresenta 3 estruturas. Primeiro, instaura um discurso, uma discussão sociotécnico, tecnológico, científico e internacional através dos conceitos epistemológicos, conceituais, substantivos e metodológicos em vista à recolha e tratamento de dados, configuração das esferas socio-ideológico-mercadológicas de lutas pela busca de reconhecimento nas interfaces das esferas de produção e consumo dos bens da indústria cultural midiática por meio do uso dos conceitos que transitam entre os campos da psicologia, antropologia, sociologia, pedagogia e comunicação social. Para o efeito, é proposto nessa parte a instauração de um processo que exige novos protocolos e contratos de diferentes leituras. Por conseguinte, planteamos como estratégia metodológica uma técnica cujo foco é a escuta atenta, ativa e sensível, devido à pluralidade de visões de mundo entre os diferentes campos sociais. Tensionamento entre as teorias, os dados coletados, os relatos e as práticas sociais de produção e consumo dos bens da indústria cultural midiática, com cenas de violência. O nosso objetivo aqui é a construção de inferências abdutivas sobre a violência e a agressividade. Por fim, vem a conclusão que traz as contribuições e desafios futuros no campo acadêmico. Antecedentes, podemos passar? Estudar a representação da violência social, da violência e agressividade em adolescentes a partir dos conteúdos de cenas violentas, com cenas violentas e agressivas presentes nos vídeos em circulação, fez com que nos aproximássemos do conceito de campo. Esse conceito de campo, no âmbito da pesquisa, segundo Bourdieu, designa um lugar de tomadas de posições, de lutas e tensões de poder para conservar ou transformar esse campo de forças. Assim,
Com o objetivo de obter respostas para as perguntas que transitam nas bordas do campo da psicologia, adotamos uma metodologia transversal. Neste contexto, situados no campo da psicologia, surgiu a necessidade de previsão de uma escuta possível na composição de falas a serem postas em circulação. E então, na diversidade extraordinária de questões, o conceito de campo converteu-se no espaço fomentador de fluxos e de contrafluxos das vozes flutuantes no discurso das trajetórias epistemológicas em vista à construção de relações objetivas. Para tanto, essas trajetórias epistemológicas foram organizadas em 3 níveis. Nível epistemológico, aqui destacamos as reflexões do saber pragmático e sistemático do pensamento. Nível metodológico, teórico-metodológico, traçamos as estratégias de construção do conhecimento nas áreas das ciências humanas e sociais, elaboramos as reflexões teóricas e produzimos conjecturas. Nível tático, por último, desenvolvemos uma abordagem material na qual operacionalizamos os exercícios de instrumentos e técnicas de observação em vista à obtenção dos dados, cujo percurso foi de construção do problema, passando pela busca de indicadores e terminou no trabalho da interpretação. Assim, com base nesses 3 níveis, concebemos a pesquisa como um processo investigativo interacional, contínuo e aberto, que, sem perder a sua especificidade, transita pelos diferentes campos científicos. Para os desdobramentos, continuando, da pesquisa, baseamos-nos em Hartmut Günther, que concebe os materiais como um conjunto de registros observáveis acerca de comportamentos, manifestações das subjetividades humanas. Haja visto que, até o momento da pesquisa, não existirem abordagens científicas acerca do objeto de estudo. Dentre esse conjunto de registros, selecionamos alguns vídeos, tendo como critério serem vídeos em circulação no YouTube, serem produzidos por atores sociais angolanos e conter marcas de inserção na esfera de consumo e produção e cenas de violência e agressividade. Sobre a ótica de representações sociais, concebemos esses vídeos como disparadores dos processos de observação, percepção, recepção e reação daqueles detalhes de difícil acesso observacional. O objetivo é reduzir possíveis distorções nas discussões, nas análises e nos confrontos teóricos conceituais durante o processo investigativo sobre um objeto situado no plano de interações complexas, como é o proposto nesta pesquisa. Os desdobramentos teóricos epistemológicos. Em termos epistemológicos, a tese é sustentada pelo conceito de representações. Numa primeira fase, ancorados em Freud, concebemos o conceito como contendo o conteúdo básico dos traços mnêmicos decorrentes de percepções precipitadas pelas experiências do sujeito. Por esse viés, Mavdavsky faz corresponder o conceito das representações à apreensão de um objeto presente no campo perceptual, à reprodução consciente de percepções passadas, imaginação e alucinação. Portanto, a partir desses autores, entendemos as representações como produções mentais e ou reconstruções complexas, que não se trata apenas de apreender subjetivamente uma realidade ou um objeto externo. Como marco teórico, a pesquisa é sustentada pela teoria das representações sociais de Moscovitch, defendidas como conceitos perdidos e entidades quase tangíveis que circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente no imaginário social. Nesse sentido, as representações sociais são alimentadas pelos discursos, palavras, gestos ou reuniões em vista à construção de uma realidade comum a um conjunto social. Marcos substantivos. Para o marco substantivo, a pesquisa é sustentada pelos conceitos dispositivos mediáticos tomados do campo da comunicação social. O conceito emerge das confluências, interfaces e deslocamentos entre o social, o técnico, o tecnológico e a linguagem. Os dispositivos mediáticos permitem a circulação, fluxos e contrafluxos interacionais e trocas simbólicas entre os atores sociais, consumidores e produtores dos bens e indústria cultural mediática. O conceito da adolescência como moratória e que depende
das relações estabelecidas entre o mundo social e cultural. Vem o conceito da violência e agressividade. Para a compreensão desses conceitos, partimos das áreas ativas e reativas formuladas por Freud, entendidas como de fundo representativos. Portanto, sem um único fator determinante, mas uma interação de fatores que operam favorecendo a violência ou protegendo o indivíduo contra ela. Todavia, Abreu define a violência e a agressividade como capacidade de provocar malefícios ou prejuízos materiais ou morais a outrem ou a si, e suas práticas vão além da agressão física e verbal. Em resumo, a concepção dessa trajetória epistemológica permitiu perceber, descrever os indícios, articular e construir inferências epistemológicas interacionais sobre o objeto de estudo. Em relação em circulação, portanto, nas interfaces entre os bens da cultura mediática e os adolescentes angolanos que fazem uso dos dispositivos mediáticos, consomem os conteúdos com cena de violência e agressividade. Materiais e métodos. O texto se enquadra, portanto, nas teses do doutorado em psicologia, doutorado acadêmico em psicologia, do PPG, da Universidade da UCES, Buenos Aires, Argentina. Nesse sentido, e sobretudo considerando o problema e os objetos formulados, os desdobramentos epistemológicos que sustentam a tese classificam a pesquisa como sendo de cunho qualitativo, porém, devido à complexidade do objeto de estudo, inicialmente é levado em conta os aspectos quantitativos no que diz respeito aos dados sociodemográficos e técnico-tecnológico-mediático. Com esse material de apoio, como material de apoio durante o processo de investigação científica e na análise dos dados, a pesquisa foi elaborada com base em abordagens, conceitos, teorias publicadas em livros, periódicos, teses, análises de congressos, indexados com bases de dados, vídeos no formato online e relatos. Por isso, caracteriza-se como uma pesquisa de referências bibliográficas. Quais são os objetivos e a técnica? A pesquisa teve como objetivo observar e descrever, explorar e apreender as representações sociais da violência e agressividade nos relatos dos 80 adolescentes, subdivididos em 2 grupos, sendo 40 do sexo masculino e 40 do sexo feminino. Para a seleção desse caso, tivemos como critérios os seguintes: ser adolescentes com a faixa etária dos 14 a 16 anos, ser aluno regular do Colégio Nossa Senhora da Conceição em Benguela, ser usuário de um dispositivo mediático com acesso à internet, possuir um perfil nas redes sociais, com ênfase no Facebook, WhatsApp, Instagram e YouTube. Para a coleta dos dados, utilizamos as seguintes técnicas: entrevistas e os questionários individuais de aplicação coletiva, a observação, focus grupo e a descrição das narrativas. De acordo com Andrade, com a aplicação dessas técnicas, visamos a percepção e a apreensão de um conjunto comum de características e interesses que possibilitam uma oportunidade de discussão e o aparecimento de uma decisão ou opinião coletiva sobre o nosso objeto de estudo. E por outro lado, que pudesse apresentar particularidades decorrentes das diferenças de sexo masculino e feminino. Por essas angulações, concebemos uma pesquisa de amostra não probabilística interacional, feita a partir da experiência de um investigador no campo da pesquisa e uma empiria pautada em raciocínios instruídos por conhecimentos teóricos da relação entre o objeto de estudo e a unidade de análise, ou seja, como diria Pires, o corpus a ser estudado. A estrutura da tese e dos questionários foi elaborada por meio de perguntas respostas livres e abertas, e as discussões dos focos grupos foram processadas, tendo como disparadores os vídeos capturados do YouTube. Então, depois vem os vídeos, esse é o primeiro vídeo. Esse vídeo nós não vamos exibi-lo por causa do tempo, porém, é só dizer que os jovens entram em pancadaria na Praça Shopping, Bela Shopping. O vídeo é inserido na categoria de notícias e política do YouTube e foi posto em circulação nas redes sociais por um autor desconhecido. Depois foi replicado
por canais e agências oficiais noticiosas de Angola, tais como a TV Zimbo, e que o repostou em seu canal no YouTube em 2013. Até fevereiro. Depois, quem quiser assistir o vídeo, a gente disponibiliza, aliás, dentro da tese, está o link aqui disponibilizado. Depois vem o segundo vídeo, Mega Operação Policial. Podemos passar para... Isso, esse é o segundo vídeo, Mega Operação Policial. O vídeo, cuja duração de 3 minutos e 37 segundos, foi matéria do Jornal Nacional da TPA, que vai ao ar de segunda a sábado, da República de Angola. Em termos estruturados, o vídeo, em formato de reportagem jornalística, foi apresentado por 2 repórteres do telejornal e contou com a participação de âncoras, alguns populares e a incorporação policial. Eles abrem um programa com a trilha sonora e o primeiro jornalista anuncia o tema do jornal, dizendo: o crime não compensa. No telejornal de hoje vamos falar da mega operação realizada no município de Quelambaquiache. E em seguida aparecem conjunto de elementos, artigos, enfim, o vídeo vai se desenvolvendo, mesclando as imagens dos envolvidos nos assaltos e também os objetos roubados. O terceiro vídeo, Jornal Nacional, Criminalidade. Podemos passar para o terceiro, professora? Isso. Então, foi postado em novembro de 2012. Também está na mesma lógica. Com a licença do YouTube, o vídeo está inserido na categoria de entretenimento, tomando as práticas sociais como ponto de ancoragem entre este vídeo e o anterior. Já na abertura do jornal, os teleinternautas são acometidos às imagens dos adolescentes manipulando os dispositivos mediáticos. Em segundo lugar, já dentro da unidade policial, apresenta no total de 196 adolescentes e jovens apreendidos, acusados pela polícia como sendo os causadores da violência, sem dizer as causas dos supostos crimes. O repórter apenas anuncia os crimes cometidos pelos adolescentes. Então, a apresentação desses 3 vídeos, durante a apresentação, nós conseguimos enxergar 3 movimentos como que formados espontaneamente. Esses movimentos, nós os estruturamos da seguinte forma. Primeiro movimento, insinuação de socos e chutes nas cadeiras, assobios e gritarias. Isso mesmo, vai, dá-lhe, toma. Então, um grupo de adolescentes estava fazendo isso enquanto nós estávamos exibindo. O segundo movimento é um olhar inerte, passivo, contemplativo, quase como que adolescentes hipnotizados sem ação. O terceiro movimento foi um movimento de uns tantos capturando as imagens com seus smartphones ou então os seus celulares. Dos três movimentos aos vídeos, aproximações empíricas. No intuito de acompanhar os desdobramentos desses 3 movimentos, ancoramos-nos em Foucault e Deleuze. A aproximação a esses autores visa a compreensão dos modos como funcionam as lógicas de afetações na ambiência mediática e a identificação dos marcos que apontam para as possibilidades de construção ou desconstrução da resistência e de luta contra ou a favor das novas formas de saber e de poder, no contexto em que os 3 vídeos foram exibidos. Para o efeito, elucidados por Hamoud, que aponta os vídeos como parte de todo um conjunto de materiais e de meios de registros observáveis acerca de comportamentos, manifestações e das subjetividades humanas, julgamos procurar dentre os vídeos em circulação na internet aqueles que nos pudessem permitir observar, comparar e descontextualizar os desdobramentos desses 3 movimentos observados entre os adolescentes que compõem a amostra da pesquisa. Então, a partir perdona que interrompo, mas você tem 10 minutinhos. Acho que se continua lendo com tanto detalhe, não vai chegar para finalizar e integrar tudo. Sim, só estou avisando. Então, o primeiro movimento é o vídeo Movicel Geração M. O segundo movimento é do vídeo primeiro da Airfly, primeiro da Airflank.
de um jovem. E o terceiro movimento, retomamos os vídeos que já exibimos aos adolescentes. Agora, quanto aos resultados, os resultados da pesquisa apontam para um estudo um estudo com foco no estruturalismo genético, acionalismo, modelo estratégico, individualismo metodológico. Nesse intuito, os conceitos de violência e agressividade são associados às cenas de violência e em circulação nas redes sociais, transformam-se em sintomas sociais subjetivos, que vão do registro imaginário à ilusão do sempre igual, da imagem à semelhança do outro. E, no âmbito das representações sociais, esses sintomas sociais, pelo fato de serem subjetivos, permitem que as ações dos agentes, atores sociais, sejam assumidos como polo de atração e de representação dos conteúdos do recalque originário e do inconsciente. E, para tanto, segundo a distribuição dos diferentes tipos de capital político, ideológico e cultural, no decurso das interações sociais, os agentes ocupam determinadas posições cujas consequências sociais são canhestras. Depois vem, então, no contexto acadêmico, as práticas dos usos e consumo dos bens da indústria cultural mediática. Esse processo corresponde às formulações preponderantemente biologizantes, construtoras de possibilidades outras entre os diferentes campos sociais. No contexto social, as cenas de violência e agressividade, os resultados indicam que, na perspectiva da mediatização dos processos sociais, trata-se de um interacionismo simbólico, onde os indivíduos buscariam a confirmação das suas autonomias individuais e individualidades. No contexto histórico-cultural, os dados revelam que é nessa ambiência relacional que ocorrem os processos de leitura, de interpretação e representação e significação do mundo. E depois, norteados na transversalidade metodológica, essas três dimensões têm-se laços interpessoais de sociabilidade, apoio, integração e identidade social, entre outros aspectos. E, para tanto, o conceito de dispositivo passa a ser interacional de referência na luta pela identidade cultural e pela busca do reconhecimento nas esferas de consumo dos produtos. Portanto, cremos que a importância dos resultados da pesquisa é, a partir da esfera do mundo vivido, ir além para compreender como se constituem as formas e as condições modernas de produção e de reprodução dos produtos, ou seja, possibilitar a apreensão, a representação da realidade e compreender como ocorrem os processos dos usos e apropriações dos dispositivos em vista ao desenvolvimento da potencialidade dos indivíduos e dos diferentes tipos de inteligência, habilidade e, enfim. Conclusões e recomendações. Os resultados desta pesquisa fazem concluir que os estudos relacionados às representações sociais dos fenômenos sociais, tais como é o caso da violência e agressividade no contexto dos fluxos mediáticos, são de alta complexidade, por ter como objeto de estudo algo que ganha um corpo existencial nas interfaces dos choques intersubjetivamente socioculturais. Há que considerar, portanto, os contextos socio-histórico-culturais internacionais dos indivíduos que lutam e disputam os mesmos espaços. Deste modo, orquestrados pelos fluxos e contrafluxos do capital mediático, concluímos que, no contexto angolano, o estudo das representações sociais da violência e agressividade em adolescentes deve ser interpretado para além da dimensão instrumental. Ela deve ter como foco de investigação as disputas simbólicas de interesses sociais e das diferentes formas de como os indivíduos percebem, recepcionam, interpretam, significam, reproduzem os sistemas e as estruturas sociais. A pesquisa permitiu-nos perceber que a representação social da agressividade, sob a perspectiva da mediatização e dos processos sociais, não é necessariamente consensual para todos os sujeitos. Ela compreende todo um conjunto de enunciações sociodiscursivas e subjetivas que passa pelos lugares psíquicos dos sujeitos, nas interfaces dos campos e nas práticas sociais. A partir daqui, podemos afirmar que, sem a pretensão de ter esgotado o assunto, lançamos um desafio tendo como proposta a inserção da problemática da representação social da violência e agressividade dentro dos estudos socio-histórico-culturais imediatos, como se não bastasse a isso que os usos e as apropriações dos dispositivos
nas práticas sociais do consumo e produção dos bens da indústria cultural, estabelece relações contratuais novas na luta pela busca de reconhecimento nas diferentes esferas sociais e transforma as camadas mais jovens em verdadeiros autores sociais. O contributo para a contribuição dos resultados. No contexto social, aumentar o nível de compreensão da adolescência como uma etapa de vida marcada pelas instabilidades, crises, turbulências, caracterizada pelas intensas descobertas, exploração e múltiplas oportunidades que variam em função dos diferentes contextos socio-histórico-culturais. No contexto acadêmico, estabelecer contratos de leitura transversal com os profissionais dos campos de psicologia, da comunicação e das ciências da educação, no estudo da violência e agressividade enquanto parte integrante dos fenômenos sociais nas sociedades em mediatização. A nível comunitário, desenvolver ações e saberes para a sociedade angolana a partir das palestras, treinamentos aos professores, aos quais possibilitar a implementação de políticas públicas que, considerando os aspectos dos processos psicológicos, mediáticos e pedagógicos em Angola, estabelecem interfaces em diferentes campos e práticas sociais. Então, depois vem a bibliografia e os agradecimentos. Imensamente a professora Susana, que gestou o projeto, primeiro o plano, depois o projeto, até a sua aprovação, e depois a professora Andrea, que assegurou, depois da aprovação, assegurou a construção da tese, aos professores da UCES, ao comitê acadêmico e todo o pessoal que compõe a banca. Dito isso, dou por encerrar essa minha apresentação. Acho que estourou um pouquinho de tempo, mas muito obrigado. E fico então à disposição. Muito bom. Para muito bom, Bantu. Esclarecimentos. Você pode tomar um pouco de água, ficar agora um pouco mais tranquilo. E agora, seguramente, sim, a banca vai fazer comentários, perguntas, porque, logicamente, tudo que está na tese não foi possível de ser apresentado. Então, agora, por meio das perguntas, seguramente isso dá lugar a poder ampliar um pouco mais, sim? Então, Adriana, você quer começar por ordem alfabética? Posso começar sim, professora. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a confiança por poder estar participando dessa banca, né? Ao Bantu, a professora Andréia, o professor Marcelo, a professora Susana, que também me ajudou muito na minha tese, a Karine, que foi minha parceira na trajetória do doutorado, né? É uma honra poder estar aqui com todas vocês. Eu acredito, assim, que a tese, né, do Bantu, ela é uma obra, assim, de arte, porque a teoria das representações sociais, né, elas nos permite fazer ligações com outros campos científicos, né, e a tese dele ficou extremamente complexa, mas de um nível de qualidade que, olha, falta palavras para poder falar. Né? E eu acho que quando a gente leva em consideração o tema da violência, é necessário a gente poder estar bebendo de outras fontes de conhecimento. Né? Então, eu acredito que a tese dele ficou muito boa, ela é muito rica de material teórico. Né? Eu fiquei imaginando ele fazendo essa pesquisa. Né? Quando eu estava no ensino médio, a gente também já estava na moda do celular, era o início, mas ainda assim tinha algumas situações assim de briga de shopping, porta de escola, que iam parar nas redes sociais e até hoje estão lá, depois de 15 anos, ainda estão lá. Né? Então ele é um fenômeno complexo, mas que ele permeia por gerações e gerações. Né? E aí a única coisa que eu tenho para questionar para o Bantu é assim, agora ele terminou a tese dele, né? Ele vai ser um doutor, a gente espera a partir de hoje. E aí agora ele volta, no início eu não entendi se ele vai voltar para Angola, se ele vai continuar em Santa Catarina, mas aí quando ele retoma para trabalhar com jovens, essa pesquisa dele, o que ele acredita que contribuiu para a formação dele enquanto pessoa que vai voltar
e eu tenho certeza que vai voltar com outros olhos para poder estar trabalhando com jovens. Né? Como que ele vê esse processo antes da tese e agora que ele já está concluindo esse processo? Posso responder já? Adelante. Sí, adelante. Não entendi. Desculpe. Adiante. Tá. Adiante, Bantu. Ok. Então, antes da tese, e mesmo quando eu fui fazer a pesquisa a nível do mestrado, em conversa com os pais e os professores, eles falavam do uso excessivo, e inclusive havia adolescentes que usavam o celular dentro da sala de aulas. E depois, algumas reações agressivas, assim, que às vezes não entendiam muitíssimo bem. Só que muitas vezes a impressão que a gente tem, visto de fora, é que os adolescentes são mal educados, são isto, são aquilo, só que nós não entramos no contexto geral da obra, para entendermos o motivo, quais são as motivações, mas não só motivações a nível de causa e efeito, porque a gente não se fazia uma leitura topográfica da situação em si. Então, a partir desse trabalho, eu chego a uma conclusão que não basta dizer assiste televisão com coisa violenta, portanto vai ser violento. Não. A impressão agora que eu saio, depois de ter feito essa pesquisa toda, é que antes de eu acusar que é assim, e esse caso o aluno é violento porque assiste coisas violentas, eu já não posso agir dessa forma. Eu preciso ter uma leitura conjuntural para ver, e há vários fatores. A conclusão a que chego é que não é uma coisa, não é consensual. Então, há vários fatores que contribuem para que a sociedade caminhe desta forma. Por exemplo, entende-se a própria a situação em si da guerra, a disputa do mercado, a pobreza, a ideologia política. Então, tudo isso está em jogo. É algo que agora me ajuda a entender melhor a reação de algumas reações, de algumas situações que provavelmente, como disse, a tese o assunto não está esgotado. Abriu-se agora um leque de trabalho para perseguirmos aquilo que são as ações, os comportamentos, as práticas dos adolescentes e da própria sociedade em si. Não sei se consegui responder a sua pergunta. Conseguiu sim, estou tranquila. Pronto, professora Suzana, pode passar para a próxima. Estamos. Karine, você quer também agora comentar e fazer alguma pergunta? Sim, realmente a tese do Bantu é uma tese muito rica. Claro que lendo o material a gente consegue ter um aprofundamento maior do conteúdo, né? Aqui na apresentação acaba que precisa correr por conta do tempo e algumas questões passam. Falar sobre adolescentes, principalmente essa questão da violência, é um assunto muito atual e muito importante, não só na Angola, mas também no Brasil, né? Porque é algo que tem aumentado muito. E é claro que existem todas essas questões que envolvem esse desenvolvimento do adolescente e corroboram para que essas situações aconteçam da forma que tem acontecido. E que bom que o Bantu se esforçou e pensou nessa pesquisa como forma também de subsidiar novos profissionais, de subsidiar novos psicólogos, a intervenções mais diretas, né? Intervenções mais focadas no que os adolescentes vivenciam e as origens de todas essas situações, né?
Eu só fiquei com uma questão, Bantu, com relação às hipóteses da sua tese. Assim, no final, quando você chegou nos resultados, você acha que conseguiu alcançar, conseguiu comprovar as hipóteses da sua pesquisa, do seu estudo? Na sua maioria foram constatadas as hipóteses, na verdade, observadas todas, menos aquela que dizia que os filhos dos pais que foram militares ou então policiais tendem a ser mais agressivos. Na pesquisa, os resultados provaram que não. Existem pessoas que foram militares que os filhos são bem comportados e não manifestaram esse, vamos dizer assim, indícios que nos levassem a pensar na violência como algo patológico. Então, essa é a conclusão que chegamos. Os filhos não... Porque se fosse assim, se os resultados comprovassem que os filhos de pais, ex-militares e policiais são agressivos, aí nós cairíamos talvez naquilo que poderíamos chamar de causa e efeito, mas não foi por ali. Uhum. E até porque alguns desses adolescentes, se calhar, nem faziam parte do grupo daqueles que pegaram celulares e foram filmando, ou daqueles que estavam dando chutes nas cadeiras enquanto os vídeos com cenas violentas passavam. Uhum. Então, agora, o resultado, o que eu consegui apurar é que havia uma esfera, um movimento que nos levava à conclusão de que a violência perdeu o seu... Já não é, a violência é entendida como se fosse um espetáculo dentro da mídia. Essa é uma das conclusões a que chegamos. Claro, nós levantamos essa hipótese e foi claramente comprovada justamente por causa da indústria cultural e da espetacularização daquilo que são as cenas de violência que circulam vamos assim dizer, nas diversões. A violência é como se fosse um entretenimento, um passatempo. Uhum. Não sei se tem mais uma outra pergunta. Ótimo, parabéns pela sua tese, tá, Bantu? Ficou muito bem escrita, muito bem trabalhada. Graças à minha orientadora. Porque a professora... Primeiro, o processo começou com a professora Suzana, que foi muito trabalhoso o projeto. Demorou um montão de tempo. Acredito que a minha tese é uma das teses que demorou muito mais tempo do que da UCE. Porque o projeto... Disculpe, Bantu, pero yo me gustaría igualmente hacer algunas preguntas, porque tengo un par de preguntas. Muy bien, Marcelo. Amable, claro, de poder responder este tema. Mire, yo lo primero un comentario. Yo hace muchos años que trabajo con representaciones sociales. Voy a hablar lentamente para que se pueda comprender. Hace muchos años que trabajo con representaciones sociales. La tesis enfoca un tema muy interesante, tema en el que los estudiosos de los medios de comunicación
o de las representaciones teatrales e incluso de las representaciones sociales, nos debatimos permanentemente siempre, que es esta dialéctica de la violencia y la agresividad. ¿Qué hacemos con esto? Porque es parte de nuestros principales problemas. La tesis me pareció muy buena porque la verdad, en un sentido me pareció muy buena y es en este. La tesis tiene un muy profuso marco teórico, amplio marco teórico, con todos los autores conocidos y reconocidos mundialmente y localmente, sobre todo del área, filosófica y antropológica, y me trae toda la biblioteca de los franceses desde los años 1970 hasta los años 2000, y me fue delicioso leer eso porque me reencontré con muchos conceptos y algunos hasta me fueron novedosos. Así que eso estuvo muy bueno, de gran nivel de abstracción y generalidad. Por otro lado, obviamente quiero destacar la visible continuidad de la doctora Volpato en acompañar esta tesis, porque percibo aquí y allá los rasgos de la lectura de los lenguajes, los rasgos de la lectura de los medios de comunicación, la lingüística estructural, y se debate muy bien con estos temas. Se ve que ella lo acompaña en esto. Pero después la tesis me presenta un salto importante de nivel. De una tesis de alto nivel de abstracción teórico, pasamos a un desarrollo empírico bastante más débil. Y no se necesita que hayan sido muchos casos. Efectivamente, Bantu trabajó con sus grupos focales, cosa que me parece perfecto. Pero yo he trabajado muchos años en medios de comunicación y también con 2 o 4 grupos focales podemos cubrir todo un área amplia. En especial, lo que me pareció que era un poco débil es este hecho. No hay una clara medición ex ante de los adolescentes. Sabemos que ellos fueron sometidos al estímulo y que después arrojaron sus representaciones sociales. Pero lo que corresponde es decir, antes eran unos angelitos, les hicimos ver estos filmes y terminaron siendo unos revoltosos. O al revés, terminaron siendo mucho más bondadosos que antes. No lo sé. No se vio eso con claridad. Ese es un pequeño problema metodológico que me habla de lo que no se dice, pero no oscurece el valor de lo que efectivamente dice la tesis. Porque bueno, lo dicho está dicho y es interesante y lo vimos. Bueno, no hubo... Es lo que hago yo cuando doy una clase, o todos, algunos de nosotros cuando damos una clase en la facultad. No preguntamos antes a los alumnos, ¿cuánto sabe usted? Para que después
en la evaluación final saber cuánto aprendieron en el curso. Yo como profesor no quiero, por favor, que eso se sepa. Espero que aprendan y nada más. No cuando les enseñe yo. Que salgan sabiendo cómo sea. Bueno, esto sucede. Esto es una falla, una pequeña falla en el diseño cuasi experimental. Que no es necesario que sea cuantitativo. Yo puedo hacer un diseño cuasi experimental completamente cualitativo. Bueno, este es un tema relacionado. Hay un desnivel entre el excelente desarrollo del marco teórico y un desarrollo más pobre del marco empírico. Es como si Bantu se hubiera cansado, hubiera dicho, quiero terminar esto este mismo mes. Se apuró, terminó la tesis y la envió y bueno, ya estamos. Pero bueno, es un comentario. Podría hacer muchas preguntas. Yo no quiero agregar como comentario que no veo clara la noción de representación social en este trabajo. No está clara ni las preguntas clave de Moscovici, ni las preguntas clave de Jodelet, y menos las preguntas clave de Maldaski, que aparece también mencionado muy poco en la tesis y apareció aquí mencionado en la defensa oral. Pero bueno, por lo menos es un buen estudio de comunicación social, de lo que efectos de comunicación social, lo que los jóvenes adolescentes recibieron. Bueno, tengo dos preguntas, Bantu. La primera pregunta es, Lizar, ¿cuál es la hipótesis que usted comprobó durante la tesis? Que no me quedó clara. Y la segunda pregunta es una inquietud existencial. Y entonces le pregunto a usted como educador, las representaciones de escenas de violencia o de escenas de afecto, de paz, de tranquilidad, lo que sea, en los medios de comunicación o en el teatro, ¿qué sirven a los adolescentes? ¿Para hacer una catarsis de sus propias tendencias biológicas? ¿Para reforzarse en el tipo de conducta que están viendo? Es decir, yo veo un filme violento y me hago más violento, o si fuera catarsis me haría menos violento, o bien le sirven de aprendizaje o de reflexión. Este es un tema educativo. Pero yo le pregunto porque veo que ustedes son expertos en este tema educativo y me gustaría ver la opinión. Ahí sí quiero aprender. Bueno, estas son las dos preguntas. Bantu, si usted quiere responderlas, con mucho gusto la voy a escuchar. Quanto à primeira parte, é um comentário que, na verdade, não é uma pergunta, mas é simplesmente um comentário sobre a parte, a debilidade do trabalho na segunda parte. Acredito que esses pontos que eu chamaria de lacunas dentro do trabalho são necessários porque, quer dizer, necessário. É bom que a banca ou então aquelas pessoas que vão ler o trabalho encontrem algumas lacunas para que o trabalho ou a ciência evolua. E na explanação eu dizia que nós não demos por acabado, não esgotamos o assunto. É um projeto, é um assunto que está em constante construção. Então, da forma que acredito que a professora Andrea também vai ficar muito feliz em ouvir que o professor notou alguma lacuna que precisa, daqui para frente, ser trabalhada, claro, por mim, em primeiro lugar,
como número um trabalho, pesquisador, né? Mas eu fico muito grato por essa observação. E quanto às hipóteses que também fez alusão ali, foi comprovado de fato que os adolescentes masculinos, eles do sexo masculino, na questão de práticas sociais de agressividade ou de violência, eles tendem a manifestar mais do que as meninas. E também a representação social da violência, ela é assumida como metáfora de luta pela busca de reconhecimento nas esferas de consumo e da produção dos bens da indústria cultural. Então, não é a representação, a violência e a agressividade notada nos adolescentes, como dizia há pouco, não é uma coisa patológica, é algo que é situacional e contextual dentro dessas esferas, tanto de consumo quanto na esfera de produção ou da significação desses conteúdos. E depois, também, enquanto metáforas do mercado de consumo dos bens da indústria cultural, o que nós pretendemos com o trabalho é justamente foi obter resultados que nos pudessem ajudar a conceber a agressividade e a violência como a própria palavra, ou o próprio conceito de violência e de agressividade, como um dispositivo. Portanto, um dispositivo de sobrevivência numa sociedade de desigualdade, nas sociedades em desigualdades sociais gritantes e com um índice de pobreza também muito galopante, fruto, portanto, da má governação e também da própria corrupção que se espalhou pelo país, e não só, mas também por outros tantos países. Não sei se cheguei a responder ao profesor. Sí, está muy bien. Claro, acá voy a agregar un breve comentario nada más. Las razones que usted aduce, por ejemplo, esto lo simplifica muy bien. Usted me dice, los jóvenes reaccionan a los estímulos violentos. Bien. ¿Por qué? Porque están sometidos a la videncia, a la visión de la desigualdad. Porque eso es un tipo de idea. Pero me da la impresión de que eso usted lo plantea como un fenómeno universal, como que pasa en todos los países del mundo, en esta sociedad de los medios masivos de comunicación. Entonces, cuando yo razono de esa manera, no estoy comprobando que eso es verdad. Estoy argumentando que es verdad, lo doy como supuesto. Para afirmar eso, yo tendría que comparar un grupo de jóvenes en donde son fuertemente desiguales y se presentan como violentos, con otro grupo en otro país, en una utopía, en un país maravilloso, en una utopía medieval, en donde son todos iguales y se llevan muy bien. Eso sí sería una comprobación, pero no lo tenemos así planteado. Pero no nos preocupemos, la mayor parte de las argumentaciones hoy en día se manejan con estas afirmaciones. Son afirmaciones sobre variables que en realidad no estudian variables, sino que estudian estados constantes. Vivimos en la sociedad del riesgo, eso es constante.
vivimos en la sociedad líquida, eso es constante. Vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación llegan a todos lados, eso es constante. Bueno, ya nos acostumbramos, pero aclaremos que desde el punto de vista técnico no es una comprobación. Pero me gustó la tesis, estaba muy bien, la verdad que me resultó entretenida leerla, buenos argumentos, así que bueno, para mí responde bien el tema, solo quería agregar ese comentario. Doctora Susana, ¿le parece a usted adecuado? ¿Quiere agregar algo? ¿Alguien quiere...? Sí, voy a aprovechar en agregar algo, Marcelo, porque así como Sí. Bantú comentó, yo fui parte de la prehistoria de esta tesis, ¿no? Porque pasó mucho tiempo. Vou falar em português, Bantú, para Sim, você. Tá ok? bem. Sim. Eu acho que é um esforço enorme para você esta tesis, porque também sei que em paralelo você tem estudado também outra carreira em comunicação. É outro esforço enorme também por não ser psicólogo. Então, estar em um doutorado de psicologia, você tive que aprender muita teoria, muitos conceitos, inclusive o vocabulário científico da psicologia. E você foi muito hábil em poder estar em uma leitura como aquela das representações sociais, justamente que está muito ligado a sua própria formação e trabalho, não? Porque não podemos olvidar, não esquecer, que você é um homem que utiliza a palavra como ferramenta para a comunicação com as pessoas, é um homem que está inserto dentro da sociedade como alguém que vai ser escutado. Isso é muito poderoso, não? A palavra é muito poderosa. Não somente a palavra de Deus, sua palavra, porque você tem credibilidade. Então, para você foi, acho, realmente um desafio pessoal ter esta tese. E você é uma pessoa muito hábil. Temos um exemplo quando agora o doutor Marcelo falou dos lacunas e você transformou isso em algo resiliente, em algo positivo. Não, aquilo que falta vai ser dado. Isso é habilidade. Habilidade social, habilidade no discurso. Sim, é um tipo de inteligência. É interessantíssimo. Mas eu que estava no projeto, eu sei que sua tese virou um pouco para outro olhar. Se voltou mais sociológica por momentos que psicológica. Eu concordo que o que falou a Adriana no início, que a parte teórica é riquíssima, em si mesma é um manual. Acho que você vai poder ter quantidades de artículos junto com a doutora Andrea, porque não é somente artículos dentro da psicologia ou psicologia social, é além. Mesmo tudo isto que agora você tem falado do que é um pensamento complexo, não? Hoje. E que você toma um objeto de estudo e pode entrar de diferentes olhares. Isso é muito interessante. Porém, é verdade que a tese não está finalizada, no sentido de que você tem agora que ir por um pós-doc, artigos científicos, tem muito para fazer, para crescer ainda. Parabéns por tudo isso. Mas acho também que eu tenho aquele sabor como o Dr. Marcelo, que eu tenho um pouco de pena por não ter aproveitado mais os resultados. Os resultados estão, é isso.
Não vou fazer nenhuma pergunta, Bantu, é somente minha visão. Eu não sou da banca, agora estou em outro lado, mas como conheço desde o nascimento das ideias, sim, sei que se afastou. Por isso é interessante que para apresentações que você vai fazer, nem fale do Moldavsky, nem fale dos primeiros objetivos, porque mudaram. Agora é como que tem outros. Então, se você continua falando desse jeito, vai ficar como uma lacuna importante. Você não é psicanalista, não tem que ser. Então, tem que esquecer daquela primeira etapa. Realmente, porque acho que a riqueza agora vem por outro olhar. É desde lá que eu acho que isso explica por que é um pouco mais fraca a parte dos resultados e mais como abrangente e forte todo o que é psicologia social, a parte sociológica mesma, antropologia. Eu fiquei também com vontade de ter escutado alguma comparativa sobre este tema com algo do estado da arte, algo em outros países, porque Angola não é qualquer país. Você tem falado bem. Lembro que nós falávamos, Angola tive uma guerra civil muito longe. Gerações de pessoas que passaram, não? Avós, pais e adolescentes. Isso pode ter algo também de riqueza para seu próprio país. Isto que Marcelo perguntou e também Adriana, não? Um pouco de o que vai fazer depois com tudo isto. E acho que você tem muito futuro, tem muito para fazer. Assim que parabéns. Sim, e agora vou dar a palavra à doutora Andrea, que seguramente tem muito também para falar deste acompanhamento. Sim. Boa noite a todos. Então, algumas considerações que eu quero fazer desse processo que eu acompanhei com o Banto, e eu tenho exatamente da tese do Banto pronta, a percepção do professor Marcelo, assim. E só que antes de entrar nessa percepção, eu quero falar um pouco assim, que até os sinos tocaram para ti, Banto, né? E então eu acho que tu tens um lugar aí de fala que a necessidade de falar a verdade, em nome até do lugar que tu ocupa, que tu falas um pouco em nome de Deus, é aquilo que tu sabe profetizar. E isso escorrega na tua tese, né? E isso eu lembro, assim, que a gente insistiu, assim, mas tem coisas que se escorregam no inconsciente aí, que por mais que a gente controle, escapa. E eu acho que a tua tese aparece uma necessidade de mostrar verdades e que quando a gente trabalha com representação social, não tem a verdade, é o que é, né? Então, mas isso não tira o mérito da tua tese. E acho mesmo que tu cansou, com todo o direito de ter cansado, porque eu acho que foi um processo extremamente exaustivo para ti. Peguei o bonde bem andando, né? E o que me chama a atenção na tese do Banto é assim, uma tese na Argentina sobre a realidade da Angola com uma orientadora brasileira. Então, aí já dá pano para manga para a gente compreender muitos dos processos do Banto. Concordo que a parte teórica do Banto está muito rica, mas também ela tem algumas contradições, mesmo teóricas, né? Que na análise ele não teve perna para dar conta da complexidade teórica que ele levantou na própria, né, na própria construção teórica. E eu acho que
Isso percorre por uma necessidade que o Bantu teve de fazer uma tese muito bem feita. Ele tinha muito esse compromisso de mostrar que ele estava estudando muito tema. Então ele fez uma varredura bibliográfica e que em certos momentos ele não se deu conta que elas até se contradiziam. Então teve aspectos da psicanálise que ele aciona e que eu lembro bem, esse Bantu não dá para a gente entrar nessa seara porque desconstrói tudo aquilo que tu está construindo, né? Só que eu acho que ele tem muito mérito do estudo exaustivo mesmo que ele fez. E acho que na análise ele estava mais cansado mesmo, porque daí ele não conseguiu dar conta de toda a profusão e profundidade teórica que ele utilizou para problematizar o tema. Eu acho que esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu destaco na complexidade da tese do Bantu é o próprio fenômeno e o tema da violência, né? Porque, quer dizer, não é um tema linear, não é um tema regionalizado, e problematizar sobre isso é muito complexo. E aí o Bantu acaba olhando a violência como uma prática de discurso produzida e consumida, né? E aí isso aumenta ainda mais a complexidade de se tratar dessa temática da violência. Então, eu lembro que eu discutia muito com o Bantu, assim, Bantu é uma tese de representação social ou análise do discurso? Porque eu acho que lá pelas tantas ela se confunde. Eu acho que ela está muito mais próxima, que não tira. Eu acho que de forma alguma o mérito da tese do Bantu, mas eu na minha análise, em todo esse processo acompanhando o Bantu, ela ficou muito mais próxima de uma análise do discurso do que de uma tese propriamente dita de representação social, né? Isso eu acho que expressa a própria trajetória acadêmica e conceitual que o Bantu também foi percorrendo, porque aquilo que a gente sabe, a gente não retira de si, né? Então, vaza às vezes sem que a gente nem perceba que vaze. Então, eu acho que essa é a análise que eu faço desse trabalho do Bantu, né? Eu acho que não dá para tirar o mérito de tudo que ele fez, mas eu acho que quando ele foi para análise, ele fez muito mais uma análise de discurso, pensando nas questões ideológicas que movem aquele posicionamento, do que uma análise de representação social da violência sob a ótica da ancoragem, ou de todos os processos que mobilizam essa construção, né? E isso a gente discutia muito, e coisas que o Bantu também se posicionou em relação a querer estruturar a tese nesse ou naquele caminho, né? Mas essa eu acho que é uma análise que dá para a gente fazer, que eu acho que revela um pouco disso que aparece como uma lacuna. Eu acho que ela não retiro a lacuna, mas eu acho que o percurso da lacuna foi porque de repente, ela se contaminou muito pela análise do discurso, e que se a gente for olhar microscopicamente, se esbarram em muitas coisas, mas são áreas distintas de compreender fenômenos, né? Então, eu fico muito honrada de ter sido convidada pelo Bantu, de acompanhar ele nesse processo, e muito mais honrada pela universidade ter me aceito nesse desafio. E quando a gente pega uma produção assim, que ela já está iniciada, engatilhada, né, tem toda essa dificuldade também, esse desamparo que o Bantu acabou tendo, em virtude de não ser aquele processo acompanhado desde a sementinha ali, né? Ela já chegou, ela já tinha sido germinada, ela já estava prestes a dar os frutos, né? Então eu reconheço que a tese ela é escorregadia nesse sentido, né? E os modos que eu vejo que ela escorregou foram nesses aspectos, mas nem por isso eu acho que tira, né, a forma comprometida,
como o Banto se colocou a estudar e a quantidade de estudos que ele se desafiou. Acho que daí a gente que é psicólogo vai olhar nesses olhos, né? Eu acho que também teve aspectos aí que ele precisava mostrar algumas superações, mostrar vencer alguns limites, e eu acho que a tese do Banto mostra isso, né? Mostra a seriedade dele, mostra esse percurso de vencer alguns limites reais ou imaginários, mas que estavam ali, né? Então eu agradeço muito a confiança, agradeço participar desse processo aí com o Banto. Bueno, muy bien. Obrigada, Andrea. Muchas gracias. Vamos a chamar a Nadir agora, Banto, e nós vamos a retirar, mas não, você não tem que tocar nada do computador. Ele retira y depois nos coloca novamente. Señores, hemos deliberado largamente. Yo ya estoy sacándole el capuchón a la botella de champán para brindar en muy poco tiempo por el éxito de esta institución, de esta actividad que se realizó. Después vamos a hacer el acta formal que vamos a cumplimentar y van a firmar los miembros del tribunal y el doctorando, pero les quiero comunicar que en la reunión que tuvo el tribunal de tesis decidió en forma unánime, es decir, por consenso de los 3 miembros del tribunal, aprobar esta tesis de doctorado del postulante Bantú Mendonça con una calificación de distinguido, por lo cual lo felicitamos por el logro adquirido. Muy bien, Bantú. Ahora, doctor en Psicología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ya está acreditado como tal. Y bueno, bienvenido al club. Bienvenido al club de los doctores. Claro, exactamente, bienvenido al club de los doctores. Ya lo vamos a ingresar al WhatsApp de los doctores, formalmente. Bueno, muy bien. Bueno, con esta afirmación y aclarando que vamos a redactar luego el acta completa de esta sesión, habría que dar por finalizada la reunión, pero lo dejamos abierto a breve comentario que alguno quiera realizar. La doctora Susana a lo mejor quiere decir algo para cerrar. No, realmente solo felicitarlo porque, como dije antes, sé del gran trabajo y la autoexigencia que él tiene. Y ter tantas profissões ao mesmo tempo, não? Porque, como falou a doutora Andrea, ele não deixa de ser também uma pessoa que leva a palavra, não? Leva certezas, leva a verdade. E nós estamos colocando ele todo o tempo na incertidumbre, não? De que nada é a verdade. E ele aqui não tem outro âmbito, não é assim. Agora é doutor em psicologia, é isso. Assim que parabéns por seu trabalho, muito merecido. Gracias. Parabéns. Bueno, muy bien. Se iniciam, né? E que bom, seu estudo foi muito bom. Muy bien. Eu acho que temos que pensar que não existe tese pronta. Existe ponto final que a gente precisa botar numa dada hora. Para seguir na vida colocaste também. Esse ponto final muito bem colocado. Parabéns. E doutora Andrea, queremos também agradecer você, e você fica convidada também para orientar outros alunos que precisem
também para participar na banca como justamente doutora externa da UCES. Sim, pensamos que você tem acompanhado de uma forma muito equilibrada aquela tese, e sabemos o difícil que é continuar com uma tese, não, que começou da mão de outra pessoa. Fiquei muito feliz com a participação e me coloco à disposição. Muito obrigada. Só aproveitar para agradecer também, que me sinto honrada de estar participando nesse momento, né? Recentemente. Ai, Karine, que linda. Eu e a Adriana. Karine é uma maravilha. Estar aqui dividindo esse momento com vocês, para mim é muito feliz, é muito gratificante. Eu agradeço também. Nossas doutorandas brilhantes. Sim, senhora, sim, são uma maravilha. Assim. Sim, as criancinhas de Marcelo são. Doctor Bantu, ¿quiere cerrar usted con alguna palabra propia? Boas crias, muito boas filhas. Doctor Bantu, ¿quiere agregar alguna palabra adicional? Você quer dizer algo mais? Eu começo por agradecer a professora Suzana, desde o plano ao projeto e até as conversas que fomos tendo durante todos esses anos de acompanhamento da tese, dos estudos, nas aulas, enfim. E agradecer à professora Andrea pelo esse calor materno que ela teve comigo. Que lindo! E ao professor Marcelo, que fez a leitura atenta da tese, sim, a Karina e a Adriana, pela leitura e as sugestões, sobretudo esse olhar, mais ou menos esse olhar arqueológico da coisa, para que o texto aparecesse do jeito que apareceu. E, como disse a professora Andrea, nós colocamos ponto final a um período e inauguramos outro, agora de colocar em prática aquilo que trabalhamos. Marcelo, tendrías que hacer un convite formal para el próximo número de la revista, ¿verdad? Ah, sí, bueno, ya a las chicas les dije ya en la reunión, les dije, el próximo número de la revista Subjetividade, Ivan, tú lembras aquela do doutorado? Procesos cognitivos, vamos a dedicar um número especial ao tema das representações sociais. Bom. Então, se cada um de vocês, incluída a professora Andrea, e incluído, por supuesto, Bantu, deseja fazer um artículo e enviá-lo na revista para a sua publicação, ou receberemos a vocês com muita gratitude e agrado. Estamos pensando em ter não só o número da revista, sino uma enciclopedia das representações sociais. Vamos a reunir seguramente uns 20 artículos com manifestações de representações sociais, que não vai ser somente resumos ou abstracts da tese. Terão artículos diferentes, aspectos teóricos, o resultado, a conclusão, a discussão, para dar um olhar muito amplo, aberto, da possibilidade dessa técnica. A doutora Suzana me ha encomendado, eu estou muito, tenho muita gratitude para ela, por essa razão de colecionar, reunir os trabalhos das representações sociais. Vocês vão receber, eu quisera ter, vou pedir posteriormente. Não, eu tenho o e-mail da doutora Andrea,
os demais da doutora Andrea para difundir esta ideia. Estamos gostaríamos trabalhando muito. com muito entusiasmo. Com certeza. Você pode Vamos trabalhar. estar. Bueno, muito bom, muito bom. Senhores, algo mais para dizer? Não sei, Bantu, você queria agregar algo? Eu interrompi porque lembrei do convite. Sim, tá. Não, é simplesmente para dizer, Deus vos bendiga. Ai, muchas gracias. Bantu não está solo na sala de Zoom. Não, ele está acompanhado. Até o ensino sobra para ele. Tem um parceiro próprio. Bueno, vamos a finalizar a reunião. Ok, damos por finalizado o acto. Parabéns, Bantu. Obrigada, Andrea, Karine, Adriana e Marcelo, ok? E boa noite. Nadir, ¿tenés algo para comentar para Bantu después comunicarse con vos? Nadir, ¿estás por ahí? Y yo me comunico con él mañana, a la mañana. Perfecto, amanhã, Bantu, ok? Para as questões administrativas. Tá certo, obrigado. Bueno, tchau, gente. Boa noite. Tchau, doutor. Vamos acá. Adiós. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, harmonia das cores. E no mar que murmura teu nome a rezar, escondido tu estás.